Leitura diária da Bíblia, dia 29. Antigo Testamento, Job 11, Job 12, Job 13, Job 14. Então Zofar, o naamita, respondeu, dizendo: Por acaso a multidão de palavras não seria respondida? E o homem falador teria razão? Por acaso tuas palavras tolas faria as pessoas se calarem? E zombarias tu, e ninguém te envergonharia? Pois disseste: minha doutrina é pura, e eu sou limpo diante de teus olhos. Mas na verdade, queria eu que Deus falasse, e abrisse seus lábios contra ti. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, porque o verdadeiro conhecimento tem dois lados, por isso sabe tu que Deus tem te castigado menos que mereces por tua perversidade. Podes tu compreender os mistérios de Deus? Chegarás tu à perfeição do Todo-Poderoso? Sua sabedoria é mais alta que os céus, que tu poderás fazer. E mais profunda que o Sheol, que tu poderás conhecer. Sua medida é mais comprida que a terra, e mais larga que o mar. Se ele passar, e prender, ou se ajuntar para o julgamento, quem poderá o impedir? Pois ele conhece as pessoas vãs, e vê a maldade, por acaso ele não a consideraria? O homem tolo se tornará entendido quando do asno selvagem nascer um humano. Se tu preparares o teu coração, e estenderes a ele tuas mãos, se alguma maldade houver em tua mão, lança-a de ti, e não deixes a injustiça habitar em tuas tendas, então levantarás teu rosto sem mácula, estarás firme, e não temerás. E esquecerás teu sofrimento, ou lembrarás dele como de águas que já passaram, e tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, tu serás como o amanhecer. E serás confiante, porque haverá esperança, olharás em redor, e repousarás seguro. E te deitarás, e ninguém te causará medo, e muitos suplicarão a ti. Porém os olhos dos maus se enfraquecerão, e o refúgio deles perecerá, a esperança deles será a morte. Porém Jó respondeu, dizendo: verdadeiramente vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não sou inferior a vós, e quem há que não saiba coisas como essas? Eu sou o motivo de riso de meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia: o justo e íntegro serve de riso. Na opinião de quem está descansado, a desgraça é desprezada, como se estivesse preparada aos cujos pés escorregam. As tendas dos ladrões têm descanso, e os que irritam a Deus estão seguros, os que trazem seu Deus em suas mãos. Verdadeiramente pergunta agora aos animais, que eles te ensinarão, e às aves dos céus, que elas te explicarão, ou fala com a terra, que ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem entre todas estas coisas não entende que a mão do Senhor faz isto? Em sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Por acaso o ouvido não distingue as palavras, e o paladar prova as comidas? Nos velhos está o conhecimento, e na longa idade o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força, o conselho e o entendimento lhe pertencem. Eis que o que ele derruba não pode ser reconstruído, e ninguém pode libertar o homem a quem ele aprisiona. Eis que, quando ele detém as águas, elas se secam, quando ele as deixa sair, elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra, e o que faz errar. Ele leva os conselheiros despojados, e faz os juízes enlouquecerem. Ele solta a atadura dos reis, e ata um cinto a seus lombos. Ele leva os sacerdotes despojados, e transtorna os poderosos. Ele tira a fala daqueles a quem os outros confiam, e tira o juízo dos anciãos.
Ele derrama menosprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Ele revela as profundezas das trevas, e traz a sombra de morte à luz. Ele multiplica as nações, e ele as destrói, ele dispersa as nações, e as reúne. Ele tira o entendimento dos líderes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam apalpando, sem terem luz, e os faz cambalear como a bêbados. Eis que meus olhos têm visto tudo isto, meus ouvidos o ouviram, e entenderam. Assim como vós o sabeis, eu também o sei, não sou inferior a vós. Mas eu falarei com o Todo-Poderoso, e quero me defender para com Deus. Pois na verdade vós sois inventores de mentiras, todos vós sois médicos inúteis. Bom seria se vos calasseis por completo, pois seria sabedoria de vossa parte. Ouvi agora meu argumento, e prestai atenção aos argumentos de meus lábios. Por acaso falareis perversidade por Deus, e por ele falareis engano? Fareis acepção de sua pessoa? Brigareis em defesa de Deus? Seria bom para vós se ele vos investigasse? Enganareis a ele como se engana algum homem? Certamente ele vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Por acaso a majestade dele não vos espantará? E o temor dele não cairá sobre vós? Vossos conceitos são provérbios de cinzas, vossas defesas são como defesas de lama. Calai-vos diante de mim, e eu falarei, e venha sobre mim o que vier. Por que tiraria eu minha carne com meus dentes, e poria minha alma em minha mão? Eis que, ainda que ele me mate, nele esperarei, porém defenderei meus caminhos diante dele. Ele mesmo será minha salvação, pois o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção minhas palavras, e com vossos ouvidos minha declaração. Eis que já tenho preparado minha causa, sei que serei considerado justo. Quem é o que brigará comigo? Pois então eu me calaria e morreria. Somente duas coisas não faças comigo, então eu não me esconderei de teu rosto. Afasta tua mão de sobre mim, e teu terror não me espante. Chama, e eu responderei, ou eu falarei, e tu me responde. Quantas culpas e pecados eu tenho? Fez-me saber minha transgressão e meu pecado. Por que escondes teu rosto, e me considerás teu inimigo? Por acaso quebrarás a folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Por que escreves contra mim amarguras, e me fazes herdar as transgressões de minha juventude? Também pões meus pés no tronco, e observas todos os meus caminhos. Tu pões limites às solas dos meus pés. Eu me consumo como a podridão, como uma roupa que a traça rói. O homem, nascido de mulher, é curto de dias, e farto de inquietação. Ele sai como uma flor, e é cortado, foge como a sombra, e não permanece. Contudo sobre este abres teus olhos, e me trazes a juízo contigo. Quem tirará algo puro do imundo? Ninguém, visto que seus dias já estão determinados, e contigo está o número de seus meses, tu lhe puseste limites, dos quais ele não passará. Desvia-te dele, para que ele tenha repouso, até que, como o empregado, complete seu dia. Porque há ainda alguma esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renove, e seus renovos não cessem. Ainda que sua raiz se envelheça na terra, e seu tronco morra no solo, ao cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como uma planta nova. Porém o homem morre, e se abate, depois de expirar, onde ele está? As águas se vão do lago, e o rio se esgota, e se seca. Assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus, eles não despertarão, nem se erguerão de seu sono. Ah,
Se tu me escondesses no Sheol, e me ocultasses até que a tua ira passasse, se me pusesses um limite de tempo, e te lembrasses de mim. Se o homem morrer, voltará a viver? Todos os dias de meu combate esperarei, até que venha minha dispensa. Tu me chamarás, e eu te responderei, e te afeiçoarás à obra de tuas mãos. Pois então tu contarias meus passos, e não ficarias vigiando meu pecado. Minha transgressão estaria selada numa bolsa, e tu encobririas minhas perversidades. E assim como a montanha cai e é destruída, e a rocha muda de seu lugar, e a água desgasta as pedras, e as enxurradas levam o pó da terra, assim também tu fazes perecer a esperança do homem. Sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu mudas o aspecto de seu rosto, e o despedes. Se seus filhos vierem a ter honra, ele não saberá. Se forem humilhados, ele não perceberá. Ele apenas sente as dores em sua própria carne, e lamenta por sua própria alma. Novo Testamento, Mateus 20, 1-19. Pois o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de propriedade, que saiu de madrugada para empregar trabalhadores para a sua vinha. Ele entrou em acordo com os trabalhadores por 1 denário ao dia, e os mandou à sua vinha. E quando saiu perto da hora terceira, viu outros que estavam desocupados na praça. Então disse-lhes: Ide vós também à vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo novamente perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E quando saiu perto da 11ª hora, achou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que estáis aqui o dia todo desocupados? Eles lhe disseram: Porque ninguém nos empregou. Ele lhes respondeu: Ide vós também à vinha, e recebereis o que for justo. E chegando o anoitecer, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando dos últimos, até os primeiros. Então vieram os de cerca da hora 11ª, e receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensavam que receberiam mais, porém eles também receberam 1 denário cada um. Assim, ao receberem, murmuraram contra o chefe de casa, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 única hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a carga e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: Amigo, nada de errado estou fazendo contigo. Não concordaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu, e vai embora, e quero dar a este último tanto quanto a ti. Acaso não me é lícito fazer do que é meu o que eu quiser? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros, últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E enquanto Jesus subia a Jerusalém, tomou consigo os 12 discípulos à parte no caminho, e lhes disse: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Salmos. Psalme 17 para 6-12. Eu clamo a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Inclina teus ouvidos a mim, escuta a minha palavra. Revela maravilhosamente tuas misericórdias, tu salvas aos que confiam em ti com tua mão direita daqueles que se levantam contra ti. Guarda-me como a pupila do olho, esconde-me debaixo da sombra de tuas asas, de diante dos perversos que me oprimem, dos meus mortais inimigos que me cercam. Eles se enchem de gordura, com sua boca falam arrogantemente. Agora eles têm nos cercado em nossos passos, eles fixam seus olhos para nos derrubar ao chão.
semelhantes ao leão, que deseja nos despedaçar, e ao leãozinho, que fica em esconderijos. Deus misericordioso, tu chamas-nos a consagrarmo-nos ao teu serviço e a viver como sacerdotes que ministram perante ti em santidade. Ao estarmos ao pé da cruz e testemunharmos o sacrifício supremo de amor, quebra os nossos corações pelo que quebra o teu. Ajuda-nos a morrer para nós mesmos e a viver para Cristo, tomando a nossa cruz diariamente e seguindo-o. Que conheçamos a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição, vivendo como aqueles que foram crucificados com Cristo. Com corações elevados ao Senhor ressuscitado, dizemos amém.